pessoal, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam aproveitando aqui o evento e para mim eu gostaria de agradecer acima de tudo o convite para falar aqui com vocês. Legal? Mas o que a gente vai ver agora, e eu já vou me apresentar. Então a gente vai ver um tema muito importante do que é betting, near real time e real time. O que é quando a gente usa. Então, bora lá conhecer um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Erika Nagamini, eu sou arquiteta de soluções, especialista em Data Analytics aqui na AWS. Eu faço parte de um time global de especialistas aqui, então eu quis trazer o conteúdo de uma forma leve, porque a gente tem muitos termos ali em inglês e às vezes esses termos confundem um pouco, né? Fica um pouquinho confuso. Legal? Aqui eu deixo aqui um QR Code para que você se conecte comigo. Tá? Eu costumo ali no LinkedIn publicar vários textos e temas e serviços relacionados a Cloud Computing ou computação em nuvem, Data Analytics ou Data, né? Ou dados, né? E carreira, né? Porque são temas que eu gosto muito e eu me interesso muito por eles. Bacana? Atualmente tenho 10 certificações da AWS, então quem que tiver alguma dúvida em relação a certificações, carreira, do que seguir, bora se conectar. Legal? Então, antes de mais nada, deixa eu até deixar eu em tela cheia aqui. Vamos dar um contexto, né, num geral? Pensa o seguinte, né, cada vez mais a gente gera informação, né, a gente gera dado de qualquer jeito. Imagina que agora vocês estão me vendo aqui num meio que é digital, né? Essa conexão aqui, então eu estou gravando através de uma câmera, né? Então tudo isso aqui vocês estão vendo no meio digital, isso é uma informação que eu estou guardando aqui, ok? E ela está sendo transmitida. Mesma coisa, eu posso ter, por exemplo, celulares, né? Celulares, eles ajudam a gente a conectividade no dia a dia. A gente pode ter, como esse device aqui, que é um tablet. Podemos ter relógios inteligentes, TVs inteligentes, enfim, entre outros. Então, cada vez mais a gente gera informações. E essas informações são preciosas para que a gente guarde e faça alguma coisa com elas. Bacana! Mas se a gente gera muita informação, legal, aonde entra o contexto do batching ou processamento em lotes, ou near real time, próximo ao tempo real, ou real time, que é no tempo real. Tá? Então, todas essas maneiras aqui são maneiras que a gente tem para fazer a ingestão deste dado. Então, é muito importante entender esse contexto, porque antigamente, se a gente fosse pensar pré-existência desse mundo de Big Data, onde a gente gerava muita informação, armazenava muita informação, gravava muita informação, o que acontecia? As unidades de armazenamento, o hardware, era muito caro. Então, por ser muito caro, a gente tinha que escolher muito bem e fazer com critério ali para armazenar o nosso dado como um todo. Então, por isso que existiam lá os bancos de dados relacionais, com as suas regras de consistência ou constraints, né, para garantir que aquele dado que você está guardando ali, ele tenha uma determinada característica. Seja ali ser um campo de texto, um campo de data, um campo numérico. Então, tudo isso a gente tinha que pensar. Legal. Mas, com a evolução dos sistemas, com o barateamento do hardware, unidades de capacidade cada vez mais portáveis, né, e mais baratas, isso possibilitou o Big Data como eles têm hoje. Então, a gente precisa armazenar e analisar aquela informação à medida que o dado ocorre. Tá? Então, por isso que foi criada essas técnicas. Então, aqui a gente está falando de batching. Né? O que é o batching? Batching é o processamento em lote. Né? Significa que eu vou guardar aquela informação, processar aquela informação ali depois que eu guardei aquelas informações e colocar ali num determinado destino. Né? Então,
Durante esse armazenamento, essa consolidação aqui que eu vou guardando para depois colocar ali no destino, eu posso transformar, equalizar aqueles dados, fazer processamentos de ETL, ou seja, de extração, de transformação, de carga, né, ou load, né, por isso que o L ali. Então eu posso fazer essas operações, né? Isso pode trazer muito mais acurácia, né? Ou seja, confiabilidade para aquele dado. Bacana? Então, daqui a pouco, segura aí o bet. Vamos falar um pouquinho agora de Near Real Time. Near Real Time significa que a gente vai pegar uma determinada informação e vai tratar ela de acordo com a medida que aquele dado vai chegando próximo ao tempo real, eu já vou fazendo algum tipo de análise. Nossa, Érica, que interessante. Então eu faço esse tipo de análise para tomar algum tipo de decisão? Exatamente. Tá? Daqui a pouco já vamos dar um outro exemplo de Near Real Time. Legal? Então, ali próximo ao tempo real eu já estou tomando alguma decisão. Mas e se eu quiser, no exato segundo que aquela informação está sendo gerada, eu quero tomar uma decisão? Poxa, é aí que entra o real time, né? Na medida que aquela situação está ocorrendo naquele determinado momento, eu vou tomando uma decisão. Legal, Érica, você falou aqui dos exemplos, mas eu queria entender um pouquinho mais na prática, né? Como é que a gente aplica isso? Então eu vou fazer uma analogia. Pensa o seguinte, né? Todo mundo aqui tá usando roupa, né? Espero. Então, quando a gente vai lavar roupas, por exemplo, a gente vai colocando ali dentro de um cesto todas as roupas sujas. E aí a gente separa por cores para poder lavar, tá? Então, um processamento em batch seria mais ou menos isso, né? A gente vai ali armazenando para poder lavar e, enfim, colocar depois para secar, né? Então, se nosso objetivo era lavar a roupa, o processamento em batch ele se explica ali, né? Então, à medida que eu guardo aquelas roupas, depois eu separo por cor e lavo, né? Eu tenho uma economia, né? Economia de água, de tempo, né? Porque a máquina ela vai não só lavar uma roupa, mas vai lavar naquela quantidade. Então, isso é um exemplo de processamento em batch, né? Eu armazeno para poder fazer alguma coisa e ter algum determinado resultado. Legal? Agora, vamos pensar em near real time. Poxa, Érica, como é que eu faço uma análise near real time? Suponha que você tem ali alguns processamentos, por exemplo, alguns dados estatísticos que você precisa analisar. Exemplo, eu gosto muito de esportes. Então, por gostar de esportes, por exemplo, eu quero acompanhar a minha frequência cardíaca. Então, eu vou usar um relógio, por exemplo, que vai ficar acompanhando aquela minha frequência cardíaca. E quando aquela frequência cardíaca subir, por exemplo, né, eu posso tomar algum sinal, né, um alerta. Olha, ou a Erika está passando mal, ou ela está fazendo algum esporte. Legal? Então, se passar, por exemplo, de um limítrofe de 90%, né, de 90 batidas por minuto, né? Então, ali eu vou tomar uma ação, né? Poxa, avisa a Erika, ela tá fazendo algum esforço físico, tá? Se passou de 90, se passou de, vamos por 140, 160, poxa, a Erika tá muito mal, já aciona ali uma ambulância, né? Então, isso são exemplos de dados que a gente pode tratar ali próximo ao tempo real, né? Na medida que está acontecendo, olha só, um alerta, a gente vem ali e toma uma determinada ação. Bacana? Agora, uma análise em tempo real. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que a gente vai acompanhar, por exemplo, um jogo de futebol, né? Estamos aí perto da Copa. Então, no jogo de futebol, por exemplo, a gente quer saber se uma determinada jogadora, por exemplo, ficou com a maior parte ali de posse de bola, né? Então, quem foi a jogadora que mais ficou com a bola ali dentro do campo, né? Que ficou mais de posse da bola. Então, isso são análises que eu faço na medida que o dado vai sendo gerado, né? Que a jogadora ela vai jogando ali, eu contabilizo essa estatística e mostro ali na tela. Poxa, a eficiência daquela jogadora. Quantos quilômetros por hora ela chuta para
para aquela bola, quantas vezes ela chutou o gol, tá? Então são todos os outros parâmetros que a gente vai trabalhando ali à medida que o dado ocorre. Legal? Dei alguns exemplos aqui para vocês. Vou dar outro exemplo aqui agora com uma situação. Vamos supor que a gente tem uma cafeteria. E aí, quem gosta aí de um cafezinho? Eu amo cafezinho, vamos tomar um cafezinho juntos. Então, o que acontece? No cafezinho ali, para preparar aqueles doces, né, ou aqueles salgados, que seja, preparar o cafezinho mesmo, né, a gente pode fazer isso em lotes. Vamos supor que eu tenho uma fila ali de 10 pessoas na fila. E à medida que elas vão pedindo, né, eu tenho ali um acordo com o dono dessa cafeteria que eu vou esperar 3 minutos até que eu acumule os pedidos e veja. Se aqueles pedidos forem do mesmo tipo de café, poxa, eu posso produzir ao mesmo tempo. Isso eu vou ganhar uma eficiência de produção, né? Então eu vou conseguir prover aquele cafezinho ali mais rapidamente porque eu estou fazendo isso em lotes, em batches, né? Então eu estou indo lá e produzindo meu cafezinho. Vamos pensar aqui numa análise que a gente faça near real time na nossa cafeteria. Vamos supor que a gente precise ali comercializar doces. Os doces, né, por exemplo, eles têm um tempo ali de taxa que eles ficam à mostra. E também eu não posso deixar ali na minha amostra faltar, né? Então eu vou acompanhando com alguns parâmetros quantas pessoas mais ou menos vão pedir aqueles doces. Então, se eu ver ali, eu coloco para exposição 4 doces e as pessoas vão pedindo. Se chegar a 2, eu vou ali já pegar outros doces para repor naquele meu mostruário. Isso é uma análise near real time, né? O dado está ocorrendo, eu tomei alguma ação. Agora, uma ação real time que a gente possa ter na nossa cafeteria. Exemplo, né? Vamos supor que a gente tem ali a nossa fila. E na nossa fila eu tenho várias pessoas que estão pedindo ali pedidos distintos, sucos, por exemplo, né? Então eu tenho lá suco de laranja, de limão. Então, à medida que as pessoas vão fazendo os seus pedidos, eu vou atendendo aquilo, né? Então, isso é muito importante porque aí, na medida que o dado vai sendo requisitado, eu vou direcionando para uma pessoa. Então, isso seria uma análise em tempo real, né? Então, a pessoa pediu, ela vai ser atendida, seja ela numa ordem ou assim, na maneira que eu estou produzindo. Se eu vejo que é mais fácil produzir um determinado suco, também posso fazer isso em real time, tá? Então, esses são exemplos de dia a dia. Mas bacana, Érica, me ajuda, porque eu entendi o contexto, eu entendi quando é que eu aplico, tá? Mas me dá mais alguns insumos na área de tecnologia do que eu preciso para decidir quando é que eu vou por um caminho ou por outro. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar é qual que é a sua origem, tá? Origem desse seu dado. Porque é a origem e o destino, né, para onde você precisa entregar, ela vai ditar ali o método que você vai aplicar. Seja ele batch, né, seja ele real time ou near real time. Legal? Então, origem, destino é um ponto. Segundo ponto, eu preciso automatizar? Né? Então, é algo que você tem para pensar. Porque se eu precisar automatizar, se eu precisar executar aquela mesma atividade em série, talvez seja um candidato ali a gente fazer um pipeline, né? Seja ele de batch, né? Onde eu vou rodar ali de hora em hora, a cada X minutos, vamos por 15 minutos, enfim, o que seja, né? Então, posso fazer isso ou não. Eu preciso, à medida que aquele dado está ocorrendo, para eu ser mais competitiva ali dos meus clientes, eu preciso já tomar uma determinada ação. Ok? Não tem problema. Então, com isso, você vai utilizar um outro método, né? Seja ele via streaming, por exemplo, né? Métodos via streaming, eles vão pegando ali os dados à medida que eles vão ocorrendo, né? Colocam naquela sistema de streaming, né? Digamos assim, né? E aquele dado
eu vou conseguindo transportar ele para um determinado ponto, né? Sistemas de streaming, eles trabalham com um produtor e um consumidor, né? Alguém que produz aquele dado e alguém que consome. Legal? Exemplos de dia a dia de streaming, vamos supor vocês estejam lá numa estação de trem. Então, na estação de trem, né? Então, vamos supor que eu preciso chegar de um ponto, sair de um ponto A, chegar num ponto B. Bacana? Então, se eu preciso fazer isso, legal. O trem vai ser aquele meu caminho, aquele fluxo, aquele streaming. E eu, como pessoa, né, vou aguardar ali para que mais pessoas chegam, né, e o trem também para me deslocar entre os pontos. Né? Então isso é um exemplo de uma análise near real time, né, com um streaming. Então os dados são as pessoas, o streaming ali, aquele caminho é o trem vai pegando as pessoas e vai transportando de um lado para o outro. Bacana? E faltou o real time, né? Então, como é que a gente pode fazer isso, Érica? Quais são os requisitos para o real time? Se você tem, por exemplo, um acordo de nível de serviço, um SLA, onde seja necessário para que você entregue aquele dado, à medida que ele vai ocorrendo e faça algum tipo de análise, ele é um candidato a real time. Legal? O que envolve tudo isso? Principalmente também o custo, né? Soluções real time ou near real time, costumeiramente elas são mais custosas em relação a dinheiro do que uma solução em batch. Por quê? Porque você acumula aqueles dados, né, para trazer ali para um outro ponto. Então é isso que você tem que levar em consideração. Bacana? Mas, Érica, legal. E mostra isso com serviços de computação em nuvem, tá? E eu vou fazer um parênteses aqui. Para quem não sabe o que é computação em nuvem ou cloud, é a utilização de serviços computacionais por meio da internet, ali de um meio de comunicação, né, para que você consuma esse tipo de serviço. Ele é análogo, por exemplo, à energia elétrica que estamos utilizando aqui. Você não precisa montar uma usina hidrelétrica para poder utilizar alguns serviços ali de computação, né? Ou serviços de energia, por exemplo. Eu pago aquilo por serviço. Então, a computação em nuvem é justamente isso, né? Você utilizar serviços computacionais por meio da internet, sob demanda, à medida que eu vou precisando, então eu vou adquirindo mais. Não precisei daquele determinado serviço, eu devolvo ali para o provedor de cloud, tá? Que vai prover aqueles serviços. Então, isso é computação em nuvem. Então, nesse mundo Big Data que a gente vive, acabou explodindo essa quantidade de, digamos, de serviços onde a gente pode fazer análise. E isso possibilitou também a gente ter um certo tipo do que a gente chama de escalabilidade, ou seja, conseguir crescer um ambiente, seja ele verticalmente, né, colocando ali mais máquinas, né, ou até colocando máquinas maiores, né, horizontalmente, né, então a gente tem essas maneiras ali da gente crescer um ambiente. Bacana? Mas vamos ver isso através então de serviços computacionais que a AWS oferece. Deixa eu mudar aqui a minha telinha, vamos lá que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, né, nessa telinha aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem alguns serviços, por exemplo, que trabalham ali naquela nossa camada de ingestão. Né? Serviços como o Database Migration System, né? O Database Migration, né? Como é que ele serve? Né? Ele pode pegar aqui o dado de um database, né? De um banco de dados e trazer aqui para a AWS. Né? Seja ele para um outro banco de dados ou seja para um storage de baixo custo de objeto que a gente tenha como o Amazon S3. Bacana? A gente pode trazer dados de, por exemplo, de serviços ofertados como computação em nuvem, o serviço SaaS. Né? Então, nesse caso aqui, o AppFlow, ele pode trazer esse dado para você. Né? Então, ele se conecta aqui com a API desse SaaS aqui, desse CRM, por exemplo, né? E traz aqui o nosso dado, né? Para algum destino, um storage de objeto, por exemplo. Então, temos aqui o Amazon Kinesis, né? E o Kinesis ou Kinesis,
ele é um serviço de streaming de dados. Tá? Então, com ele, você pode fazer análise, você pode fazer ingestão, tá? Você pode fazer a ingestão de vídeo, tá? Então, e criar aquele fluxo, né? Fazer o streaming dessa informação. Então, o Kinesis, ele tem ali 4 irmãos, digamos, é uma família com 4 irmãos. Você pode ali trabalhar, principalmente criando esses fluxos e colocando ali num serviço de armazenamento, como o Amazon S3. E a gente também pode trazer dados de logs, né? Toda aplicação ali ela pode gerar um log, e esse log ele é muito importante. Imagina que a gente faz uma navegação num site e a gente quer saber ali aonde aquele determinado usuário está clicando para obter aquela informação. Poxa, isso é bacana, né? Então eu posso pegar esses logs ali, colocar um serviço como um data sync, né, para trazer isso para a cloud. Tá? Então aqui são alguns serviços que a gente trata ali na camada de ingestão. Tá? Tem outros serviços ali que podem apoiar não só no armazenamento, né, que eu comentei aqui, né? Tem serviços, por exemplo, se eu quero trazer aquele dado o mais rápido possível, às vezes eu quero já deixar uma consolidação pré-feita, né, com alguma análise para algum serviço de visualização consumir aquela informação já pré-analisada. Eu posso usar, por exemplo, um data warehouse como o Amazon Redshift. Né? Então, eu visualizo os dados ali no Amazon QuickSight deste Redshift. Ou, às vezes, eu sou um cientista de dados, né? E por ser um cientista de dados, eu quero criar um modelo preditivo que faça alguma determinada ação, né? Que tem ali o que a gente chama de acurácia. Né? Nesse caso, eu posso usar o SageMaker. Né? O SageMaker que ele permite você criar ali modelos preditivos, né? E aí você pode customizar com parâmetros, pode fazer isso de uma maneira até com baixa codificação ou com pouca codificação, ou até mesmo se eu conheço Python, posso fazer esse modelo preditivo. Né? Então, tudo isso aqui são características que a gente pode abordar ali no SageMaker. Né? E processando esse dado, seja ele em lote, seja próximo ao tempo real, seja já fazendo ali algum tipo de transformação. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de serviços, mas o que é importante a gente sempre pensar quando a gente implementa alguns serviços de dados? Na governança, né? Em como a gente vai enxergar aquela determinada informação, qual que é a característica e quem vai utilizar, quem vai consumir aquele meu dado. Então, eu posso encontrar ali aquela informação determinada ali num catálogo. Então, o catálogo de dados é extremamente importante. Né? Outro ponto, né? Você pode ali fazer uma parte de fundação, onde você vai acompanhando aquele determinado serviço, como é que ele está trabalhando, para que você consiga ver se ele está sendo suficiente, se você precisa provisionar mais, ou se você precisa colocar uma determinada capacidade, ou até mesmo deixar isso para o provedor de cloud usando serviços serverless. Né? Então, aqui são alguns exemplos. Bacana, legal. Mas agora você deve estar pensando, poxa, Érica, você falou aqui um monte de coisa. Eu gosto de experimentar na prática, gosto de aprender, gosto de pesquisar e colocar a mão na massa. Então eu resolvi deixar alguns recursos para vocês. Deixa eu colocar aqui na minha tela. O primeiro deles é o nível de serviço gratuito da AWS. Vamos explicar um pouquinho como é que ele funciona. Eu quero experimentar a AWS. Eu quero colocar minha mão na massa. Então eu posso pegar aquela gama de serviços e construir a minha arquitetura para poder trabalhar com os dados, como eu mostrei ali. Né? Então, nível de serviço gratuito da AWS, ele tem alguns tipos de ofertas. Existem serviços que são sempre gratuitos, tá? E aí você pode ver os limites aqui embaixo, né, de quanto cada um serviço ele atende. Tem serviços que por 12 meses você pode experimentar ali gratuitamente, também respeitando aquela quantidade, aquele limite. E tem um tipo de oferta que é testes gratuitos. Tá? Esses testes gratuitos, muitas vezes, por exemplo, para você fazer uma prova de conceito, então é legal ter ali um representante da AWS para poder
liberar esses créditos para você testar esses serviços, tá certo? Então, se você trabalha ali numa empresa, você pode pedir, né? Entrar em contato ali com o seu gerente de serviços da AWS, né? E fazer ali uma prova de conceito para verificar se aquilo funciona ou não dentro do seu determinado ambiente ali na empresa. Bacana? Então, para quem quer experimentar, né, aqui você pode pesquisar. Por exemplo, eu falei do Amazon S3 hoje, né, naquele nosso serviço de armazenamento. Olha só que interessante, né? Você tem ele 12 meses gratuitos em 5 GB. Né? Então, 5 GB gratuitamente por 12 meses. Bacana? Poxa, Erika, eu quero outro serviço, sei lá, pode ser o Kinesis, né? Então, eu venho aqui, Kinesis. Se eu digitar aqui, ele vem, então, mostrando aqui pra gente. Legal? Então, aqui que eu pesquiso todos os níveis gratuitos aqui do que são ofertados aqui de cada um dos serviços. Legal, bora lá. Mas como é que eu estudo a AWS? Eu posso estudar a AWS contando com os guias de estudo. Né? Então, os guias de estudos, eles são o seu apoio, onde você consegue ali obter informações, até muitas vezes gratuitas, sobre um determinado assunto. Né? Esse assunto pode ser por uma função que você venha desempenhar dentro da nuvem. Eu quero ser uma arquiteta de soluções, eu quero ser uma desenvolvedora, eu quero ser uma DevOps. Tá? Então, eu posso vir aqui por funções. Mas, já que estamos falando aqui de dados, né, você pode ir na solução. E dentro da solução, notem aqui que eu tenho Data Analytics. Então, se eu clicar aqui, ele vai vir um guia de estudo onde eu tenho vários cursos, tá vendo aqui, ó? Muitos deles gratuitos que vão lá para a plataforma do AWS Skill Builder. Então, você pode clicar aqui, né, e ter aquela informação a mais sobre aquele determinado assunto. Né? A gente comentou ali do, por exemplo, o Kinesis, olha só, né? Tem cursos aqui sobre Kinesis. Né? Um curso que eu recomendo bastante é o Data Analytics Fundamentals. Né? Então, ele é um curso gratuito que tem lá na nossa plataforma do Skill Builder. Então, você pode gratuitamente só fazer um cadastro e já acessar aquele curso, fazer ele sob demanda. Né? Então, vale a pena aí experimentar. Legal? Então, falamos aqui de alguns recursos. Então, aqui tem blog posts, tem cursos, entre outros, né? Para vocês conhecerem mesmo as soluções ofertadas. Vamos lá, vou colocar aqui meus contatos para que você se conecte comigo. Tá? Então, aqui tem meu LinkedIn, lá no LinkedIn eu costumo publicar muitas informações sobre serviços AWS, sobre carreira, sobre tecnologia no geral, então me acompanha lá e se você gostou, manda lá uma mensagem. Se você tem dúvidas também, poxa, Erika, eu fiquei com alguma dúvida, manda lá no LinkedIn que geralmente eu respondo, tá? Com uma certa frequência, né? Se eu não me respondi naquele mesmo tempo, aqui é em batch, tá, gente? Então, às vezes eu separo ali um tempo e vou respondendo vocês. Legal? Então, conta comigo na sua jornada com dados dentro da nuvem. Quero, então, também agradecer, né? Agradecer o convite, primeiramente, né? Das pessoas para que eu esteja aqui com vocês. E segundo, quero agradecer você por ter visto esse vídeo aqui até o final. Então, bora lá, bora se conectar, continue com a gente, continue aqui no evento e vamos lá que agora é a hora. Vamos analisar dados, gente, vamos lá. Quero me conectar com todas vocês, bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!